Para quem me perguntou no PV, né, da questão dos agrupamentos, alguns pais, ainda veio pai hoje, não tinha pai hoje para assinar, né, o termo, e à tarde João Paulo disse que vai colocar os novos agrupamentos, né, a organização dos alunos até o finalzinho da tarde. Não sei se ele mesmo vai divulgar ou se vai colocar para os PDTs, viu? A questão dos regimes totalitários, eu coloquei basicamente para a gente lembrar, porque se a gente sempre lembrar, frisar a questão dos regimes totalitários, nós vamos associar eles com o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Eu vou colocar em tela cheia para ver se fica melhor aqui. Deixa aqui. Vou colocar em tela cheia. Aí eu não vejo. O que eu já vim falando que eu só estou vendo o slide agora, né? E aí, eu coloquei, né? Não abriu tela cheia aqui, Leide. Abriu? Não, tá do jeito que estava antes, com as no meu tá. Vou ver se eu consigo aqui. Tá agora? É o modelo de apresentação, Leide. Se tu colocou para apresentar só uma aba, não vai apresentar. A apresentação, como é que eu vou aqui? Tem que ser no Meet, Okay. Agitar o tipo de apresentação. Tem que apresentar a tela cheia. E eu separar a apresentação. Agora eu vou aqui. Aí tem assim, a tela inteira, né? No caso? Isso. Vamos aqui. Oxê. E quando eu boto assim a tela inteira não aparece, mas aí eu vou de novo. Pronto, olha aí, sim. Quando eu colocar aí, vocês vão ver se vai. Foi? Não está apresentando nada. Agora está apresentando. Foi? Está com a tela pequenininha ainda. Ixi, eu não sei não. Não assim mesmo. Pronto, agora ficou tela cheia. Pronto. E aí eu coloquei alguns pontos para a gente relembrar, né, que de extrema importância. A questão da fundação do Partido Nazista por Adolf Hitler, e aí a relação de Adolf Hitler discursar para o povo, culpando a guerra, né, culpando a derrota da Alemanha na Primeira Guerra aos políticos liberais, as sanções impostas pelos vencedores como humilhantes, né, e ele pregava que o povo alemão era superior aos demais, né, era um discurso demagogo, que em pouco tempo, né, fez com que Hitler se tornasse líder, né, de um povo, de uma nação devastada pela Primeira Guerra, mas com esse desejo de vingança. Aí, na década de 20, o Partido Nazista criou as tropas de assalto, conhecidas por SA, né, e a função deles era encarregar os adversários. A ideologia do nazismo era a questão da raça pura, né, ariana, superior aos demais. Culpava os judeus por terem contaminado a raça ariana, né, e que para purificar, para tornar a Alemanha habitada apenas pelos puros, pela raça limpa, né, era necessário exterminar os judeus. E aí, para que acontecesse tudo isso, os alemães tinham que conquistar esse espaço vital, né, conquistar outros territórios e garantir a sua superioridade, esse espaço vital. No período da crise, como eu coloquei, que um dos antecedentes foi a crise de 29, né, e aí Hitler reaparece como salvador da pátria, o seu discurso faz com que ele obtenha muitos simpatizantes às suas ideias, a questão do extermínio do antissemitismo, né, da necessidade do espaço vital, da raça pura, da raça branca, né, milhões de alemães são simpáticos a esse discurso, né, e aí em 33, o Partido Nazista ele vai ter 44%, né, do total de votos, o que pressiona o presidente, que na época era Hindenburg, a nomear Hitler como primeiro-ministro, né? E aí, quando ele assume essa função de primeiro-ministro, ele começa a militarizar a Alemanha, né? Aí Hindenburg, em 34, morre e Hitler assume a presidência com o título de Führer, né? O guia, o condutor do povo que precisava dessa pessoa, né?
para conduzir o povo alemão nessa necessidade, nessa conquista do espaço vital e na pureza, na purificação do povo, né? Mussolini, quem era Mussolini? E a gente também sabe, né? Mussolini, a Itália de Mussolini também se julgava prejudicada pela Primeira Guerra, principalmente pela Inglaterra e pela França, né? Porque nós sabemos que a Itália ela lutou do lado da Entente, né? No segundo momento. E mesmo tendo lutado na guerra lá desses países, ela não teve o que achou que ia ter, né? As compensações que julgava ter direito, né? E aí a Itália fascista de Mussolini, né, Benito Mussolini era o líder do fascismo, foi fundado também no final na primeira década do século XX, 1919, se transformou no partido, né, e ele defendia também a questão da nação forte, tendo o líder como mentor, como condutor, sem luta de classe, e a questão do nacionalismo extremado. É o que se pregava, tanto Mussolini como Hitler. Ele se tornou primeiro-ministro, a convite do rei Vitório Emanuel III, porque também pressionou, né? E aí, no poder, ele vai implantar uma ditadura, fechar os partidos de oposição, a imprensa, né? Perseguir jornalistas que de alguma... O sonho e objetivo de Mussolini e dos italianos eram transformar a Itália em um novo Império Romano. Isso, verdade. Né? E aí ele prega isso, né? A questão de tornar a Itália como chefe, como líder do Ocidente, né? E até mais expandir para o Oriente. Verdade, Vanildo. Muito bem. E aí, como eu falei, né, ele nutria Mussolini, nutria que a Itália tinha sido prejudicada, né, tanto esses ressentimentos, tanto a França como pela Itália. Pela França, né, a Itália foi passada para o lado delas no final da Primeira Guerra Mundial, mas não foi beneficiada, como eu falei, né, como que prometeu. E aí, a Itália fascista, né, começou a expandir os seus domínios. Então, em 1936, Mussolini vai conquistar algumas regiões, principalmente onde hoje é a Etiópia, no norte da África, né? Vai começar a militarizar o seu exército, vai desfilar armas modernas, uniformes novos, né? Tanto na Itália como nessas regiões conquistadas. E aí, como o Vanildo falou, ele vai começar a expandir os seus domínios e vai dizer que está começando a restaurar, né, a grandeza do Império Romano. E aí vai acontecer o quê? Vai haver uma aliança. A Primeira Guerra, a gente divide os grupos, né, países, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E na Segunda Guerra, esses blocos vão se formar a partir daí, dessas alianças, né? Primeiro, Hitler e Mussolini, né? Na Alemanha, Hitler vai implantar uma das mais cruéis ditaduras da história, vai proibir livros que são contra, né, essas ditaduras, vão queimar. Democratas, comunistas vão ser demitidos, essas proibições aos judeus vão começar a partir daí, a partir dessa implantação do Estado nazista, né? E a Alemanha nazista vai se aliar à Itália de Mussolini em 1936. Hitler vai começar essas alianças com os ditadores, né? A Itália de Mussolini, só voltando aí, não sei se vocês estão vendo no slide, né, que fala que em 1936, né, por pressões de Hitler, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos da cidade de Berlim. E qual é o intuito de Hitler? Era mostrar essa superioridade da Alemanha, né? Trazer para o mundo todo, sede das Olimpíadas, e aí trazer para o mundo todo o poder que a Alemanha nazista tinha, né? E o Japão? O Japão localizado lá no Extremo Oriente, né, um país militarista. Nós vimos que a Ásia,
imperialismo na Ásia e na África, nós vimos no início do ano. O Japão se sobressaiu às potências imperialistas. Por quê? Porque começou a preparar os seus jovens. Foi por meio da educação que o Japão fugiu do imperialismo das grandes nações. Aí a gente viu que o Japão ele começou a se armar, né, para disputar com os europeus, para disputar com os Estados Unidos o controle da Ásia. Naquela época ainda sofria as imposições, o imperialismo das potências europeias, tanto na África como na Ásia. E aí o Japão começou a se organizar. Então, por diversos motivos, por N motivos, gente, a Alemanha, a Itália e o Japão estavam insatisfeitos com essa ordem, com a ordem internacional, que vigorava desde os anos de 1930. E aí começaram a fazer uma aliança, que é o que nós chamamos de eixo Berlim, Roma e Tóquio, né? E aí eu coloquei alguns pontos importantes do imperialismo japonês. Era a única potência da Ásia, ambicionava aumentar os seus mercados, ambicionava ter mais influência, mais poder, estava insatisfeita com essa ordem vigente, como eu coloquei, que só os países europeus e os Estados Unidos dominavam, e ele começou a sua expansão, ocupou, em 1931, a Manchúria, que na época pertencia à China, e era rica em minério de ferro, tinha solos férteis, né? E não teve nenhum impedimento. A Liga das Nações, gente, como eu falei lá no iniciozinho, a questão desses antecedentes, né, o fracasso da Liga... Mas, Leire, teve o fato de que, por exemplo, eles explodiram uma linha férrea deles, um trem deles, e colocaram a culpa dele na China. Por isso que eles invadiram e não tiveram tantas sanções econômicas. E a questão, isso mesmo, Vanildo, e a questão desse fracasso da Liga das Nações, justamente por isso, né? A questão da Liga das Nações. A Liga das Nações, voltando aí, né, não teve, como se frisou muito, que a Liga das Nações não teve nenhum prejuízo, não teve nenhuma sanção. A Liga das Nações, né, vai começar esse fracasso a partir daí. Quando eu falei, a Itália ela vai invadir a África, né? Aí o que é que a Liga das Nações vai fazer? Ela vai reagir, né? Vai proibir que as nações que comece, né? Que comercializava de alguma forma com a Itália, esteja proibido, né? A Alemanha e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai pensar na Liga das Nações, mas de alguma forma não vai integrar a Liga. A Alemanha, como sanção, quando teve o Tratado de Versalhes, não integrava a Liga, né? Então, essa proibição não vai surtir nenhum efeito. Da mesma forma com o Japão, né? O Japão invadiu, conquistou a Manchúria, né? A Liga das Nações vai condenar a agressão japonesa, mas na prática ela não vai fazer nada, como você falou, né? Não vai fazer nada para socorrer a China. E aí, o que é que o Japão vai fazer? Eu não tive nenhuma pena, não tive nada, né? Então, eu vou me retirar da Liga e vou começar meu expansionismo, né? E aí vai invadir novamente e conquistar a parte da China. E aí, como você bem falou, ele não teve nenhuma sanção, não teve nenhuma pena, né? A China e várias ilhas ao redor também, por exemplo, a Austrália. A partir de 37. E aí essa expansão vai começar aí. Então, ele vai ocupar boa parte da China. E como não vai ter nenhum castigo, né, vai continuar esse expansionismo. E aí, o que é que a Alemanha vai fazer? Externamente, né, a Alemanha, Hitler, queria recuperar o que tinha perdido pelo Tratado de Versalhes. E aí, antes, as regiões que eram ricas em matéria-prima, que de alguma forma a Alemanha utilizava-se para conduzir a sua industrialização, né? Hitler pretendia recuperar, conquistar as regiões consideradas inferiores, controladas pelos povos considerados inferiores. Ele queria o quê? Limpar, purificar essas regiões. E aí ele vai fazer o quê? Vai restabelecer o serviço militar obrigatório e rearmar todas as tropas, né? Então, Hitler vai começar a expandir, né? Vai ser uma escalada nazista, como alguns historiadores eles começam a fazer, né?
Então, ele vai começar, ele vai... Uma coisa que eu acho interessante do Império Nazista nessa época é que ele tinha uma fixação pelo misticismo, tá ligado? Por exemplo, eles mandavam várias tropas para vários países assim, para, por exemplo, estudar sobre arqueologia, porque eles acreditavam, tipo, em uma parte mística que existia mais dessas coisas. Aí, por exemplo, mandavam origem, né? para estudar. Até no Brasil, por exemplo, no Brasil tiveram várias bases nazistas no Rio Grande do Sul, que até hoje em dia tem lá. Por conta dos imigrantes, né, que vinham para cá e começava a misturar. Então, a ideia deles era o quê? Era por que eles estudavam? Porque, como eles diziam que a raça ariana, os alemães eram superiores, eles condenavam a questão da mistura, né? Aí ele ia mais pelo místico, por essa purificação, a partir da ideia lá da origem, né? Eles vão estudar a partir daí, da origem, que dizia que o que era que levava o mundo até essas guerras, até tudo isso, porque havia essa mistura. Havia, como fosse, usando uma palavra bem comum, o povo começava a se sujar, porque começava a se misturar, né? E aí Hitler, ele afirmava por diversas vezes que a Alemanha precisava desse espaço vital com urgência, era necessário a qualquer custo, não importava de que forma, mas a Alemanha precisava desse espaço vital. E ele mesmo não era ariano. Isso. E aí... Nem alemão. Nem alemão. E aí ele começou a fazer, né, a estreitar seus negócios, a fazer negócio com fabricante de armas, né, com fornecedor de gasolina, né, e assim começou a rearmar a Alemanha. Né. E aí o que é que ele fazia? A França, né, a Inglaterra nada fizeram. Né, e aí muitos historiadores, eles começam a usar essa tipo assim, a justificar essa escalada nazista a partir daí. Por quê? Porque a França e a Inglaterra não fizeram nada. Então, eles omitiram. Né? E o que acabou contribuindo para que o nazismo, para que o Hitler começasse a acelerar o seu objetivo, né? De estabelecer, de rearmar, de recuperar essas regiões, né? E de se vingar. E aí, em 1936, Hitler vai se aliar a Mussolini. Os dois juntos, eles vão dar ordem, vão enviar, não sei se vocês já ouviram falar, nesse período estava acontecendo a Guerra Civil na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, que vai de 36 até 39. E aí, o que é que Hitler vai fazer? Eles vão enviar tropas, né, para ajudar Francisco Franco, né, o franquismo. E por quê? Porque Franco era fascista, né? Pregava as ideias do fascismo. E aí ele queria o quê? Lei, sabe uma coisa interessante sobre isso daí? Uma curiosidade? Sabe a bruxa do 71? Do Chaves? Ela era da Espanha e ela fazia parte do exército revolucionário, que lutava contra o ditador. Aí ela fugiu pro México. Vixe. O personagem mesmo? Ela mesma? Não, ela, a atriz. A atriz? Não sabia, Vanildo. Interessante. E assim, a gente acha que é porque eles pegaram, tipo, eu achei que tu falando agora, eu achei que era assim, que eles usaram tipo modelo, tá entendendo? Mas foi ela mesma. Entendo. Foi ela mesma. Isso daí foi uma estratégia muito boa da Alemanha nazista, porque, tipo, eles sempre estavam mandando soldados para isso, porque quando a Segunda Guerra começou, os soldados deles já tinham experiência. Tipo, dos grandes fatores para, tipo, o soldado alemão ser, tipo, o melhor da Segunda Guerra, tipo, em questão de qualidade, primeiro, a experiência. Segundo, liberdade de comando. Por exemplo, uma coisa que tinha era que, por exemplo, os comandantes eles tinham liberdade para tomar ação sem precisar pedir a cadeia de comando. Algo que não tinha na União Soviética. Por exemplo, na União Soviética você tinha que pedir permissão, esperar horas e horas até receber a permissão. E isso fazia, por exemplo, eles tinham mais medo do alto escalão soviético do que dos inimigos. E também por causa do treinamento. Isso fazia com que os soldados, em todas as batalhas, se você for olhar, sempre morreram menos soldados alemães do que o inimigo. Por exemplo, em Stalingrado morreu, tipo, 200 mil alemães e 1 milhão de soviéticos. Já estou entendendo.
E aí foi que eles fizeram, é como o Ivanildo falou, serviu, né? O envio dessas tropas alemãs e tropas italianas serviu para quê? Para que os nazistas e os fascistas, eles testassem essa estratégia, né? Testassem os aviões, testassem as armas de fogo. Por quê? Porque as forças de Francisco Franco foram vencedoras, né? E aí, deixando, como o Vanildo bem frisou, um saldo de milhões de mortos, né? De mais de 1 milhão de mortos da Guerra Civil Espanhola, mas serviu para quê? Para que os nazifascistas soubessem que aquilo dava certo, né? Que aquelas armas davam certo, que a estratégia dava certo. E aí também serviu, como eu falei, para consolidar esse eixo, essa aliança entre a Itália e a Alemanha, que foi conhecida como eixo Berlim-Roma, né? E depois eles vão... Portugal também tem um governo fascista, Portugal? Como é? Não tem? Se não me engano, Portugal é um governo populista, né? Estilo de Getúlio Vargas. Isso, Portugal, a Argentina, né? Eles são governos populistas, né? O franquismo, o salazarismo, como se diz, né? Eles são regimes totalitários, mas eles se aliam, eles têm características mais populistas, de fazer o que o povo, tipo assim, fazer benefício para o povo ficar a vida toda gratos a eles, né? O salazarismo de Portugal, o franquismo, até as forças de Franco. Mas Franco era o quê? Porque, assim, Franco, ele era um general fascista. Né? Nós vimos, quando a gente estuda a questão dos regimes totalitários, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha, né? E Portugal também, e por quê? Mas eles eram mais ligados ao poder que o chefe da nação tinha para conquistar o povo, mais ligado ao populismo. Né? E aí, gente, em março de 1938, né, o que a Alemanha vai fazer? Vai começar a sua investida, a anexar territórios. Né? Encorajada, como eu coloquei aí, pela inércia, né, dessas potências democráticas, principalmente dos Estados Unidos, França e Inglaterra, ela vai começar a expandir pela Europa Ocidental. Aí vai invadir a Etiópia, né? O Japão vai conquistar vários territórios, como o Vanildo bem lembrou, na Ásia. A Alemanha vai invadir e anexar a Áustria, né? Sem disparar um único tiro. E vai começar a aumentar a sua popularidade. Por quê? Vai chegar aqui, vai anexar o território, não vai dar um tiro, né? Então, vai começar a comprovar que o nazismo naquele país ele é popular. E aí vão começar a intensificar essa busca pelo espaço vital. Por causa que, tipo assim, tinham muitos alemães vivendo na Áustria, assim como tinha muitos austríacos vivendo na Alemanha. Então, para eles, tanto faz, porque isso não ia mudar muita coisa para eles. E aí a gente ser benéfico. Isso. E aí a gente volta lá para a Primeira Guerra Mundial, né? Os nacionalismos que a gente viu, né? Que faz com que as pessoas elas entrem na guerra, lutem em busca desse espaço de juntar as pessoas de uma mesma origem, de uma mesma nação. Né? Aí, em 1936, eles vão assinar um pacto chamado de Pacto Anticominterno, para combater o avanço do comunismo, do socialismo da União Soviética, um pacto assinado entre a Alemanha e o Japão. Né? E depois, a esse mesmo pacto vai conseguir a adesão de Mussolini, da Itália. E aí eles vão formar o que nós chamamos de eixo Berlim, Roma e Tóquio. Né? Esse eixo, essa aliança foi fortalecida, né? O eixo já era, há tempos, formado pela Itália e a Alemanha, depois foi fortalecida com a entrada do Japão, como eu falei. Né? Então, esses governos totalitários, como a gente pode dizer, esses regimes totalitários vão conseguir impor às populações dos seus respectivos países uma disciplina social severa, né, o nacionalismo, vão impor que o líder ele seja o chefe da nação, seja aclamado e respeitado por todos, né, e eles vão direcionar esses esforços, o povo vai começar a ver e a
pregar isso e a obedecer, por quê? Porque eles vão, tipo, direcionar esses esforços para que esses países sejam recuperados econômico e militarmente, né? E aí o povo vai começar a obedecer. E aí eu falei, eu acho que eu nem coloquei aqui. Vocês já ouviram falar nos Sudetos? Que era uma região da Tchecoslováquia, né, naquela época. A Tchecoslováquia tinha uma maioria, né, a sua população, como posso dizer, era maioria alemã, né? E aí, nessa região, que era chamada de Sudetos, era uma região bem industrializada da Tchecoslováquia, e a maioria dessa população dos Sudetos era alemã, né? E aí, o que é que a Alemanha, o Hitler vai fazer? Vai começar a exigir, né, essa região, né? E aí, pressionada, a Tchecoslováquia bem pequenininha, formada a partir da Primeira Guerra Mundial, né, vai começar a temer, vai ficar com medo, e vai pedir apoio, né, à França, né, que a França, eu vou lhe ajudar, né, então eu vou ajudar você. E essa anexação, eu até coloquei aí, é chamada de Anschluss, essa anexação, quando a Alemanha anexou, né, não, aliás, quando a Alemanha anexou a Áustria, né, sem nenhuma resistência, como eu falei, é chamada de Anschluss. E quando ele vai exigir que a Tchecoslováquia entregue para eles os Sudetos, a Tchecoslováquia vai começar a pedir ajuda. Pequenininha, indefesa, vai pedir a ajuda da França, né? Porque a França já tinha se comprometido a ajudar ela. E aí, mas o que foi que aconteceu? A Tchecoslováquia se ferrou, porque a França nada fez, né? Então, na hora H, a França preferiu aderir a um pacto que é chamado de política de apaziguamento. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A Inglaterra defendia essa política, chamada de política de apaziguamento, né? Chamberlain, que era o primeiro-ministro na época, pregava que podia ceder territórios à Alemanha, né, a fim de que se evitasse de toda forma uma guerra, né? Então, encorajados, os nazistas vão começar, né, usando, né, de má fé, aproveitando que esses países, né, a França, a Inglaterra, estavam nessa política de apaziguamento, né, a Alemanha, né, conseguiu os Sudetos, né, a Tchecoslováquia foi desmembrada, a parte dessa Tchecoslováquia passou a ser dominada pela Alemanha, né, e aí o país inteiro, pouco tempo, foi invadido pelos nazistas. Imagina aí, imagina você, se apoiar, confiar, né? Fulano vai dizer que nada vai acontecer comigo, então eu vou confiar nela. Na hora H, o que é que eu vou fazer? Vou dar um pé na bunda, né? E aí vou abandonar. E foi o que aconteceu. A França abandonou a Tchecoslováquia e logo o país inteiro foi invadido pelos nazistas. E aí, na política de apaziguamento, gente, o que era essa política? Conceder, né, territórios, tudo que a Alemanha quisesse, ia conceder por quê? Porque eles diziam que, assim, iriam evitar uma guerra. E aí, muitos dirigentes franceses e ingleses, né, viam que Hitler era um guardião do capitalismo. O que é que eles diziam? A gente, ajeitando Hitler, né, concedendo para ele o que ele quer, eles vão lutar contra o comunismo soviético, que era o que os países capitalistas temiam, a expansão do comunismo, né? E aí, o que foi que aconteceu? Né? Ele dizia, é um mal menor. Ou a Alemanha querer expandir seus territórios, ou o perigo comunista. Então, entre um ou outro, é melhor a gente apoiar a Alemanha, né? Não querer briga com a Alemanha. E assim, a França, a Grã-Bretanha, se reuniram com a Alemanha e com a Itália, em Munique, né? E selaram o que nós chamamos de Conferência de Munique.
essa conferência, a Alemanha conseguiu permissão para anexar essas regiões até da Tchecoslováquia, e logo todo o país ficou, né, sob o poder dos nazistas, e Hitler se comprometeu, a partir daquela data, a resolver todas as questões de interesse internacional mediante consulta. Aí, imagina aí, a gente vai ceder, mas tudo o que acontecer, você vai perguntar a gente se pode ou não. Acha que Hitler ia fazer isso? E aí está uma foto, né, dos 4 líderes dos 4 países, França, Grã-Bretanha, Itália e Alemanha, na Conferência de Munique. E aí, né, a Alemanha começou a sua investida. Não queria criar problemas, os ingleses e franceses não queriam criar problema e deixava a Alemanha nessa sua investida. Eles protestavam apenas, né, verbalmente, porque eles diziam que a Alemanha não era inimigo do capitalismo ocidental, e sim o socialismo. Como a Alemanha pregava, né, esse perigo comunista, essa luta contra o comunista, era melhor, era mais cômodo deixar, se você não pode, né, vencer o inimigo, se aliar a ele. Então, vamos se aliar aos alemães, porque eles estão, né, lutando contra o verdadeiro inimigo, que é o comunismo, né, inimigo do capitalismo ocidental. Até aí, gente, tudo ok? Tá tudo certo? E, né, começou, né? Aí, o que foi que a Alemanha fez? A próxima vítima é quem? Agora eu lembrei da novela, né? A próxima vítima vai ser a Polônia. Em 39, né, a Alemanha assinou com a União Soviética um pacto germano-soviético, voltando aí só para vocês terem ideia, né? A Alemanha dizia o quê? Né? Que pregava que estava lutando contra o comunismo soviético. A França e a Inglaterra, a fim de evitar uma guerra e querendo lutar contra o comunismo, assinaram o tratado lá na Conferência de Munique. Aí foi que a Alemanha fez, deu um chute na bunda dos franceses e dos ingleses. Fez o quê? Fez um pacto com a União Soviética, chamado de Pacto Germano-Soviético. O que é que dizia esse pacto? Dizia que a Alemanha nazista, né, não iria, de forma alguma, agredir a União Soviética. Né? Um pacto de não agressão, chamado de Pacto Germano-Soviético. Então, por meio desse pacto, a Alemanha se comprometia a não atacar a União Soviética por 10 anos, né? E, em contrapartida, o que acontecia? Ficava livre para expandir para pôr em prática os seus planos, principalmente o plano de expansionismo, de crescer, né? Então, sem ter, né, que lutar nessas duas frentes. Por quê? Ele dizia o quê? Que se fizesse esse pacto, qual era a ideia de Hitler? Não sei se vocês me entendem. Qual era a ideia de Hitler, né? Se eles começassem, né, fizessem esse acordo, já tinha feito o acordo na Conferência de Munique, né? Se eles conseguissem, né, se comprometer com a União Soviética, né, e fazer esse acordo de não agressão, fazer esse pacto germano-soviético, né, eles iam ficar livres para pôr em prática esse expansionismo sem ter que lutar nessas duas frentes, né, sem ter que entrar numa guerra, nem na frente ocidental, nem na frente oriental, né? E aí, depois se soube que tinha um anexo nesse acordo, um anexo bem secreto, né, que previa que parte da Polônia ia ser anexada pela União Soviética, né, e o restante ficaria para a Alemanha, né. E aí, o que foi que aconteceu? Os nazistas, né, a Alemanha começou a pressionar a Polônia, exigindo que a construção de uma estrada e de uma ferrovia extraterritoriais por meio do chamado corredor polonês, né, ela exigia que a Polônia deixasse eles construir essa estrada, né, e essa ferrovia. E exigiu também, né, que se devolvesse Danzig, que era uma importante cidade portuária, né, que estava de posse, né, da Polônia. E aí
exigindo, o que é que eles dizem? Se eles não me entregar, a gente vai começar a guerra. Então, estava num barril de pólvora. Né? A Alemanha desrespeitou a Conferência de Munique, né? E aí a França e a Grã-Bretanha fizeram uma aliança com a Polônia, dizendo que não tivesse medo. Por quê? Porque eles iriam proteger, não entregasse, não deixasse eles construir a estrada, não deixasse eles construir a ferrovia, e nem entregasse Danzig, porque eles iriam proteger a Polônia, né? Então, garantias dadas, né, tanto pela França como pela Grã-Bretanha, deixou a União Soviética numa situação bem frágil. Quem era que governava a União Soviética na época? Stalin, né? E aí, naquela época, Stalin chegou a acreditar que essas garantias dadas à Polônia pela Grã-Bretanha e pela França era como se fosse um trampolim, né, para uma invasão à União Soviética. Ele dizia assim, isso daí foi um jogo feito pela França e pela Grã-Bretanha para invadir a União Soviética. Né? Mas aí o que se sabe é que, na realidade, né, essa invasão, né, pela Alemanha à Polônia só estaria a um passo. Né? Então, a Alemanha, né, invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, invade a Polônia, e aí depois, né, a Alemanha parte para um lado, a União Soviética parte para outro, principalmente para a parte leste, e aí decididos, por que foi que eles invadiram a Polônia? Porque eles estavam, né, decididos a expandir, a iniciar essa sua expansão, eles a expandir as suas fronteiras. E aí invadiram a parte ocidental, os soviéticos vão ocupar a parte leste, né? E aí, diante dessa invasão nazista, a França e a Grã-Bretanha, que tinham prometido que ia proteger a Polônia, declaram guerra à Alemanha de Hitler. E em 3 de setembro de 1939, dá-se início à Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 até 1945. 6 anos. Mas tipo aí, começa esse ano, mas em que ano é a primeira batalha depois que a guerra começa? A batalha vai começar as ofensivas nazistas, né, em suma, pela Inglaterra. Aí a gente começa a falar que só em abril de 40, né, é que de forma efetiva, né, a Blitz alemã vai começar a iniciar as suas batalhas, né? É chamada de Blitz, que é a ofensiva alemã, né? Aí a Inglaterra o nome. Blitzkrieg o nome. Blitzkrieg. Aí ela vai tentar, né? Os primeiros conflitos, alguns historiadores eles denominam de guerra de mentira. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Por quê? Porque eles falam que quando a Alemanha, né, declara guerra, a França e a Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha, né, na fronteira da Alemanha com a França, né, vai se permanecer inalterada. Né, tipo assim, os franceses de um lado vão se entrincheirar, né, os alemães de outro vão ficar estacionados, né, e aí essas fronteiras, tanto da Alemanha como da França, elas vão começar a se fortificar, né? Uma tentando se defender da outra. E aí, já prevendo um possível ataque, né? Então, eles dizem o quê? Que esses 6 meses de conflito, até abril de 40, é como se fosse apenas uma guerra de mentira, né? E aí, quando... lá para abril de 40, é que a Blitz alemã, elas vão começar, né, eles vão voltar, né, fala-se que alguns historiadores dizem que eles vão voltar uma carga, né, de minério de ferro que tinha sido comprado na Suécia, e naquela época, gente, a Suécia era um país neutro, né, e aí eles vão usar o quê? Vão usar essa carga para invadir,
e conquistar a Dinamarca e a Noruega. E aí a guerra em si vai começar a partir daí, né? Quando, nesse período, os aviões vão começar a bombardear as cidades da Holanda, vai começar a intimidar. O objetivo é intimidar, né? Passar 6 meses só se fortalecendo. O mais interessante do Blitzkrieg é que, tipo, foi uma estratégia que revolucionou o modo de lutar naquela época. Porque eles estavam acostumados com lutas entre trincheira. Já a estratégia do Blitzkrieg é você conquistar o máximo de terra possível e na menor quantidade de tempo. Então, eles vão com os tanques cercando o país e a infantaria vai logo atrás. E assim eles conseguem tomar muito território, porque como eles estão atacando por vários cantos do país ao mesmo tempo, o exército do país fica perdido, eles não sabem o que fazer por causa que, tipo, está sendo invadido por todos os lados. E isso acaba dividindo o exército, dando mais vantagem. Muito bem, Vanildo. E aí, gente, a guerra relâmpago, né, como o Vanildo está falando, começou efetivamente em abril, né, e em junho de 40, só em junho de 40, que os nazistas eram considerados, eles se consideravam, gente, imagina aí, donos, né, da Europa continental, né, e aí só em junho, a partir de junho, é que efetivamente a Alemanha vai invadir e conquistar territórios da Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, né? Aí a França, em 20 dias, vai cair, né? Fala-se que essa guerra relâmpago iniciada pela Alemanha combinava ao mesmo tempo a força aérea, né? Da Luftwaffe, que é a força aérea dela, os tanques blindados e as tropas de infantaria. Imagina aí, tudo dentro de um país, né? Ei, Lei, o massa é que, tipo assim, a Luftwaffe, os tanques, tudo invadindo a França, e quando eles derrotaram a França, tipo, teve a Batalha de Dunkirk, né? Que foram resgatados mais de 300 mil soldados com a ajuda de pessoas comuns da Inglaterra, que foram lá com seus barquinhos de pesca para ajudar. E o legal... Não é legal. Mas o interessante é que dá para perceber a vingança que a Alemanha sentia, o rancor que ela sentia. Porque ela fez uma conferência, no mesmo cantão onde ela teve que assinar o Pacto de Varsóvia, aquele lá que tirou os direitos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ele pegou o mesmo local e fez a França assinar... Porque assim, o que foi que ele fez, né? Quando ele conquistou a Holanda, a Bélgica, né? Conquistou Luxemburgo, que começou a se render ao poderio da Alemanha, né? Aí Hitler, como fosse, ficou com o caminho livre, né? Aí invadiu a França. Aí o que foi que ele fez? Aí tá, como o Vanildo bem frisou, né? Aí eles vão desfilar com seus exércitos, né? Vão desfilar pelas ruas, triunfante, e aí vão dividir a França em dois, vão assinar, e como o Vanildo falou, eles vão lá, né, para dizer, houve o quê? Uma revanche, né? Vão dominar direto a parte norte, a parte oeste, né? E ainda vão fazer um acordo com um militar francês, chamado de Pétain, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que concordou em colaborar com os nazistas. Então, eles vão lá, como o Vanildo falou, eles mesmo vão fazer selar, assim, eu fui humilhada aqui. 12 horas. Então, eu vou parar aqui, e a gente, pronto, na próxima aula, que será presencialmente, né? Aí, eu fui humilhada aqui, deixa eu colocar só a frequência. Eu fui humilhada aqui, mas aí aqui mesmo eu vou, né, dar a volta por cima. E aí essas duas fases, bem importantes. Vai ter frequência? Vou colocar agora. A França caiu em 20 dias, e aí a gente vai ver na próxima aula as batalhas, né, com a Inglaterra, as ofensivas. Frequência, vou colocar agora. Vou parar aqui de gravar.